E aí, Curumins, eu sou o G. Oliveira e hoje vamos abordarmos e fazermos uma análise sobre Um Lugar Silencioso, dia 1. Tá curioso? Quer saber mais um pouco sobre isso? Se você gosta de filmes de terror, paranormalidade e até mesmo de invasões alienígenas, fica aqui comigo que eu vou contar sobre este filme. Mas antes, se inscreva no canal, inscreva-se, ativa o sininho. O primeiro trailer de Um Lugar Silencioso, dia 1, foi lançado. O próximo filme do diretor Michael Sanowski, que fez sua aclamada estreia em Pig em 2021, é a última entrada na franquia de terror que relata novamente sobre um lugar silencioso criado por John Krasinski. O spin-off dá para o dia 1, que levará a série de volta ao universo de invasões alienígenas e concentrará em um novo conjunto de personagens interpretados por Lupita Nyong'o, Josephine Quinn e Alex Wolff. Agora, a Paramount Pictures lançou um trailer e um pôster ainda dedicado à data de lançamento, que está marcado para o próximo dia 28 de junho. O próprio trailer abre no dia 471 do Apocalipse, acompanhando vários dias em que a família Arbor, os personagens centrais dos dois primeiros filmes, tentam sobreviver a cercado por monstros alienígenas que atacam se o som for emitido. Em seguida, o cronômetro volta ameaçadoramente para o primeiro dia, no qual os destroços em chamas caem do céu sobre a rua de Nova York, mergulhando a cidade em um verdadeiro caos. John Krasinski conseguiu dar ao público uma franquia aterrorizante baseada em uma história que a gente considera simples, como a unidade sobreviveria ao que seriam os ataques da população sobre a Terra e começasse a matar qualquer um que fizesse qualquer tipo de cena. Ainda mais se lembrarmos do filme de 2018, fica ainda mais a sequência ser apavorante. Embora a gente lembrar que em 2021 tivemos as mesmas circunstâncias de histórias, pelo menos os mesmos conceitos, só os cenários que mudaram um pouco, mas agora a gente pode perceber que Krasinski deu um passo maior. A história agora é contada de um ponto de vista ainda maior e melhor escrito por Krasinski, nos leva direto para um centro de uma das cidades mais populosas do mundo. E agora a gente pode contemplar tudo que poderia acontecer dentro de uma grande metrópole. Teremos agora qualquer será referências aos filmes anteriores. É isso que estamos aguardando também para a continuação desta história incrível. É interessante ver que os personagens principais que foram vistos no primeiro e no segundo filme não são vistos no trailer agora deste último filme. O filme é estrelado por Lupita Nyong'o, Josephine Quinn, Alex Wolff e Dennis O'Hare nos papéis principais. Jimmy Rousseau é provavelmente o único ator cujo personagem foi mantido nos filmes anteriores. De certa forma, essa história agora também conta com uma história de origem sobre como ela acabou se tornando a pessoa que criou um refúgio seguro para os humanos fora da cidade. O que é interessante no trailer é que você será representado, ou ao menos os personagens eles são todos estranhos. Embora as partes anteriores tivessem história girando em torno de uma família, e quando os personagens principais são todos de uma família, a história tende a ser mais útil e classificá-las como um sacrifício de um pelos outros, pois são uma família. No entanto, quando a mesma situação é apresentada a estranhos, como eles reagiriam? Eles estariam dispostos a sacrificar a si mesmos ou a seus familiares para proteger ou salvar alguém que é um completo estranho? Bem, essa dinâmica seria interessante de explorar aqui no trailer. John Krasinski conseguiu dar ao público uma franquia aterrorizante baseada em uma história simples de uma só linha, como a comunidade, ou propriamente falando da humanidade, como ela se preferia quando os alienígenas pousassem na Terra e começassem a matar qualquer um que fizesse qualquer tipo de som. Bem, é o mais simples possível, mas quando você vê o filme de 2018 fica apavorado. A sequência lançada em 2021 foi igualmente bem recebida, pois a história ainda tinha o mesmo conceito, mas com um cenário diferente. Agora John Krasinski avançou para dar ao manto de direção para uma performance agora nas mãos de Michael Sanowski. A história, no entanto, ainda foi escrita por John Krasinski. Agora nos leva direto ao primeiro dia em que os alienígenas pousaram na Terra. O caos da cidade de Nova York é subitamente acalmado, ou melhor falando, os alienígenas sugadores de sangue. É assustador ver uma cidade tão grande ficar completamente silenciosa.
Embora na história de Krasinski ainda apareça até a emoção das partes anteriores, mas considerando que ele não está atrás da cadeira de direção, será uma grande tarefa para Michael Cenosis ocupar o seu lugar. Outro ângulo que não é mostrado e só teremos alguns vislumbres da família Oakd do filme do primeiro e do segundo filme. Como vão ter esses apontamentos? Se Michael Cenosis conseguir de alguma forma juntar todas essas duas partes para esta sequência, ele se tornará ainda mais impressionante. O trailer definitivamente me deixou animado para assistir ao filme agora, sendo um ávido fã de filmes de terror. E até me faz lembrar que esta é uma franquia que consegue te assustar demais e, por exemplo, segue um caminho paranormal. Eu particularmente não sou muito fã de filmes de terror porque perdeu aquela magia do que a gente pode considerar do filme da década de 80, que apesar de a gente pegarmos essas sensações, agora não é tão bem visto, já que agora muitos dos efeitos não funcionam tão bem em termos de terror. Por isso que eu deixei um pouco de acompanhar esse tipo de filme, mas o que me agradou muito aqui na ideia do Krasinski com Um Lugar Silencioso, que eu considero até mais uma questão de suspense do que realmente um filme de terror. A angustiante prévia de Paramount acabou de chegar e dar-nos pequenos vislumbres oficiais sobre o filme. Nos faz lembrar e voltar a 2018 sobre a continuidade de Um Lugar Silencioso, onde o público seguia a família de Abbott, enquanto eles lutavam contra invasores alienígenas com certas habilidades auditivas e persônicas que lhe permitiam caçar, presos apenas as formas ou pelo menos sentindo vidas barulhentas. Está surpreendente essa história de origem vem do cineasta John Krasinski, que dirigiu, claro, como a gente já comentou, os filmes originais. E, claro, aparentemente eu acho que a maioria das pessoas deve ter gostado mais do parte 2, que prova que, sem sombra de dúvida, o silêncio vale ouro neste ambiente perturbador povoado por alienígenas. O roteiro de Dune foi composto a partir de um enredo idealizado por Krasinski e escrito pelo diretor de longa-metragem Michael Cenosis. Aqui é bom lembrar que Nyong'o, que é bem lembrado lá pelos filmes do Pantera Negra e até mesmo por 12 anos de escravidão, agora tem companhia de Josephine Quinn, de Stranger Things, Aleph Ofen e Dennis O'Hare e o veterano artista Djimon Hounsou, que reprisa seu homem no papel da ilha em Um Lugar Silencioso, enquanto os terráqueos confusos encontram os diferentes invasores ao ruído pela primeira vez. Aqui, no primeiro trailer, a personagem de Nyong'o caminha para uma rua movimentada de Nova York, embalado com seu gato de estimação, enquanto meteoros em chamas cruzam o céu, lançando legiões de criaturas extraterrestres cegas nas famosas ruas para causar estragos em terráqueos inocentes, tolos o suficiente para fazer qualquer som. Felizmente ela é resgatada por Rousseau, que a instrui a ficar quieta a todo custo enquanto os monstros saqueadores preparam refeições estilo fast food com pessoas em fuga. Os dois primeiros filmes, é bom lembrar que O Lugar Silencioso resgatou sucesso para Krasinski. Agora o seu ex-colega de The Office arrecadando surpreendentes 637 milhões combinados em receitas globais de bilheteria para uma franquia de terror de ficção científica, fez caminhar para um terceiro filme que vem sendo apontado que será distribuído a partir de 2025. E vocês, o que faria se tivéssemos um ataque alienígena? Coloca aqui nos seus comentários se você estivesse participando dessa história, o que você acrescentaria, ou até mesmo como se comportaria se fosse um dos personagens. Compartilhe aqui comigo numa das suas análises e até o que você espera desse filme. E até a próxima, valeu, fui!